Paz do Senhor Jesus, um bom dia para todos. Uma pequena meditação no Salmo de número 124, que é o Salmo da minha vida. Diz assim: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que esteve do meu lado, ora diga a Israel. Se não fosse o Senhor que esteve do meu lado, quando o inimigo veio contra mim com toda a sua fúria, ele teria me engolido viva. As águas teriam me afogado, as torrentes teriam me submergido. Mas bendito é o nome do Senhor, que não me entregou por presa dele. E como um pássaro que se livra do laço do passarinheiro, o laço se quebrou e eu estou livre, porque o meu socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu pensando na caminhada da minha vida, desde novinha, a minha vida não foi fácil. Eu vi que o Senhor, se não fosse o Senhor, eu não teria chegado aqui. Quantos livramentos Ele me deu. Quantas vezes, multidões, o inimigo se levantou com uma fúria contra a minha vida. Acidente, a fúria do inimigo querendo me matar. E o Senhor, e eu estou aqui. Por quê? Porque o Senhor esteve do meu lado. Eu estou livre porque o meu socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós sabemos que esse salmo, ele é de Davi. O livro de Salmo é um livro de cântico, e 150 cânticos, metade dele é de Davi. Esse salmo é de Davi. Davi estava passando uma situação muito difícil. Foi quando os filisteus veio pelejar contra ele. Mas essa história não começa aí. Começa com o rei Saul. Porque o rei Saul, Deus escolheu Saul. Sim, mas Saul não valorizou o seu chamado. Então Saul era um homem desobediente. Deus mandava ele fazer de um jeito, ele fazia de outro. Deus não se agrada de pessoas que agem por si. Mas se nós estamos na frente de um trabalho, nós dependemos exclusivamente das ordens lá do alto. E não, Saul não obedecia. Certa vez, quando Samuel demorou a chegar, Saul pegou e fez o sacrifício no lugar de Samuel. Pensa bem, esse sacrifício só era permitido a um sacerdote. Então Deus falou para Samuel: Samuel, eu rejeitei Saul. Eu quero que você vá e unja um outro rei. Ele ungiu o rei Davi. Mas enquanto Saul estava no reinado, Saul era desobediente, por isso os filisteus tripudiavam em cima dele, faziam o que queria na cidade. Por quê? Porque quando um líder é desobediente, ele abre brecha, ele abre portas para que o inimigo entre e faça festa. Os filisteus estavam acostumados a tripudiar em cima do rei Saul. Por quê? Por causa da desobediência. Até que um dia, numa batalha, que os filisteus o venceram em Gilboa, no Monte Gilboa, venceu e matou Saul. Mas aí o filho de Saul começa a reinar. Só que a promessa de Deus era para Davi. E quando Deus tem uma promessa na sua vida, ninguém toma o seu lugar. Porque o que Deus prometeu, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. A promessa era para Davi. Só que Davi, então, ele foi reinar em Hebrom. Reinou lá por 7 anos. Peraí, o filho de Saul está reinando em Israel. Mas a promessa era para Davi. Só que Deus, ele estava preparando ali o rei Davi para que ele assumisse o reinado em Israel. Então Davi ficou 7 anos reinando em Hebrom. Deus não tem elevador, que pega você lá de baixo e já joga lá em cima. Primeiro você tem que uma preparação, como
a Hadassah, rainha Esther, teve que se preparar para se apresentar na presença do rei. Ela tinha que comer o que ela não gostava, não é? Porque para agradar o rei, para estar na presença do rei, é necessário que nós venhamos a passar por processos que muitas vezes não é agradável. Davi começou a reinar em Hebrom, mas Davi estava tudo bem, porque Davi era uma pessoa simples. Para Davi estava tudo bem. A promessa era em Israel. Então Saul morre na batalha no Monte Gilboa. Saul e seu filho morrem. Pensa bem. Davi passa um tempo, Davi vem a reinar em Israel, em toda a Israel, porque a promessa era essa. E aquele que tem promessa não morre antes de ver se cumprir a promessa. Davi então começa a reinar em toda a Israel. Então os filisteus pensaram, bom, nós fazíamos o que queríamos com Saul, só que Saul era desobediente e não é assim com o homem que tem o coração segundo o coração de Deus. O coração de Davi era segundo o coração de Deus. Davi era um homem temente a Deus. Davi não perdia nem no par ou ímpar. Pensa bem, porque tudo ele consultava o Senhor. Os filisteus agora se levantam, armado até os dentes, e vem atrás de Davi, pensando que estão lidando com um desobediente. Na verdade, eles tinham Davi entalado, porque Davi havia matado o gigante filisteu. Davi então consulta, eles vêm afrontar Davi no vale de Refraim. E Davi pega e consulta a Deus. Deus, eu posso ir até eles? E Deus fala, vai. Só que quando Davi chega lá, ele vê aquele monte, olha, tudo cercado, os inimigos armados até os dentes. Davi começou a pensar em toda a sua história. Davi começou a pensar. Ele começou a escrever o Salmo 124. Ele olhou aqueles homens e em visão humana seria impossível que ele vencesse. Mas ele começou a pensar em tudo que o Senhor já havia feito por ele. Ei, quando o urso e o leão veio atacar as ovelhas do meu pai, eu venci. E Davi começa a escrever. Ah, se não fosse o Senhor que esteve do meu lado, quando o urso e o leão veio contra mim, eles teriam me engolido viva. Davi começa a pensar, ah, se não fosse o Senhor que esteve do meu lado, quando o gigante filisteu se levantou contra a nação, envergonhando toda a cidade, se não fosse o Senhor que esteve do meu lado, ora diga, eu teria morrido, o inimigo teria me devorado vivo. Davi então traz à memória tudo que Deus fez por ele. E é isso que nós temos que fazer quando o inimigo vier nos afrontar, trazer à memória. Davi disse isso e quando ele começa a pensar nessas coisas, ele diz, eu fui para cima deles, que eu parecia o rebentar de um açude, o rebentar de muitas águas. Eu parecia o rebentar de muitas águas, porque eu fui a eles em nome do Senhor dos Exércitos. Ei! Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Você vai encontrar um profeta deprimido. No capítulo 3, no verso 18, você vai ver que ele diz assim, para mim não há esperança nem em Deus. Jeremias está triste, desanimado, porque ele está olhando só para o que os seus olhos estão vendo. Mas a ordem de Deus amplia a sua visão e começa a trazer à memória, no momento da depressão, no momento da tristeza, começa a trazer à memória tudo o que o Senhor já fez por você. Então Jeremias fala, para mim não há esperança nem em Deus. Mas no versículo seguinte você vai ver, leia todo o capítulo 3 de Lamentação, que você vai ver, quando ele cai em si, ele começa a lembrar de tudo que o Senhor já fez por aquele povo, porque foi destruído assim, mas por causa da desobediência. Então Jeremias para e pensa, bom é ter esperança no Senhor
e aguardar nele, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Bom é esperar no Senhor, e porque as suas misericórdias se renova a cada manhã. Jeremias trouxe a memória, ele tirou a visão do cenário. Talvez você está olhando para um cenário de destruição, tudo na sua volta está caminhando para a ruína, mas a ordem do Senhor é você trazer a memória, traz à memória tudo aquilo que o Eterno já fez na tua vida. Davi então foi para cima deles e venceu aquele povo, foi para cima dele como rebentar de muitas águas. Mas o inimigo não se conforma, ele não para, ele tenta, ele é perseverante. Muitos cristãos, muitos que se dizem cristão, que chama pelo nome do Senhor, numa luta, 2 lutas, ele já desanima, ele já abandona tudo. Mas o inimigo não, ele é perseverante, ele volta a atacar Davi no mesmo lugar. Então Davi diz: Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou até eles? E o Senhor disse: vai. Mas agora, Davi, eu vou te dar estratégia. Você vai ficar escondido, Davi. Sim, você vai ficar escondido. E quando você houver os passos, uma marcha em cima da copa das árvores, aí sim, Davi, você pode ir. Porque sabe por quê? Porque eu pessoalmente desci para te dar a vitória. Eu desci com o meu exército, Davi, para te dar a vitória. Pensa bem, Deus desceu pessoalmente. Jeová de Sabaote, o Senhor dos exércitos, desceu pessoalmente para dar a vitória mais uma vez para Davi. Davi foi para cima dele e os venceu novamente. Davi então termina o salmo dizendo: se não fosse o Senhor que esteve do meu lado. Ora, diga, quando os inimigos veio contra mim, teria me engolido vivo. Mas bendito é o nome do Senhor. Davi termina esse salmo dizendo: bendito é o nome do Senhor, que não me entregou por presa dele, do inimigo, para ser dilacerado, para ser consumido pela enfermidade. Bendito é o nome do Senhor, que não me entregou por presa dele. E como um laço, como um pássaro se livra do laço do passarinheiro, eu estou livre, nós estamos livres, porque o nosso socorro vem de lá, não vem dos montes, não. Eu elevo sim os olhos para os montes, mas de lá não vem o socorro, porque o meu socorro vem daquele que está sentado acima das estrelas. Jeová de Sabaote, ele desce, quer dizer o Senhor dos exércitos. Ele desce se a tua causa for demasiadamente impossível para ti. Ele desce. Eu falo isso com certeza, porque ele já desceu para mim. Ele já veio muitas vezes pessoalmente, onde só uma intervenção divina poderia me dar vitória, e ele deu. Onde para a visão do homem seria impossível, ele veio pessoalmente e me deu a vitória. Acredite, Deus, ele vem pessoalmente para te livrar, quando você confiar nele de todo o teu coração e com toda a tua alma. Bendito é o nome do Senhor, que não me entregou por presa dele, para ser dilacerado. Hoje eu estou livre, porque o meu socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém.